Você lembra da sensação de correr para casa depois da escola, largar a mochila no sofá, pegar um pão com manteiga e ligar a televisão antes que começasse aquele desenho que você amava? Os anos 80 e 90 tinham uma magia diferente. E talvez essa magia não estivesse apenas nos desenhos, mas em tudo que eles representavam. A infância, a inocência, o recreio da escola, o barulho da bicicleta na rua, os amigos batendo no portão chamando para brincar. E principalmente, aquelas aberturas que até hoje arrepiam quando começam a tocar. Mas antes da gente voltar nessa viagem no tempo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui no canal, a nostalgia não é apenas lembrança, ela vira sentimento. Os desenhos antigos pareciam simples, a animação era limitada. Muitas vezes repetiam cenas. Os efeitos eram modestos. Não existia tecnologia absurda, computação gráfica perfeita ou milhões de dólares em produção. Mesmo assim, eles marcaram mais que muitos desenhos atuais. E sabe por quê? Porque eles chegavam na nossa vida no momento certo. A gente não assistia desenho sozinho segurando um celular. A gente esperava por eles o dia inteiro. Existia ritual. Existia ansiedade. Existia emoção. Quando tocava a abertura de Cavaleiros do Zodíaco, parecia que algo épico estava começando. Quando começava Dragon Ball, o mundo parava. Quando vinha He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão, X-Men, Doug, Pokémon, Yu Yu Hakusho ou Digimon, era impossível trocar de canal. E não era só o desenho. Era a fase da vida. Era o cheiro da casa. Era o ventilador ligado numa tarde quente. Era o uniforme da escola jogado no canto. Era o recreio do dia seguinte, onde todo mundo discutia o episódio. Os desenhos viravam assunto de amizade, viravam brincadeira na rua, viravam imaginação. Hoje, muitos desenhos têm qualidade absurda, visual impecável, animação fluida, histórias complexas. Mas talvez falte justamente aquilo que os antigos tinham de sobra: conexão emocional. Naquela época, a televisão era um evento coletivo. Quase todas as crianças assistiam às mesmas coisas. Isso criava uma memória compartilhada. Quando alguém fala hoje, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Ou Thunder, Thunder, Thundercats, imediatamente milhões de pessoas voltam para a infância. Isso não acontece só por causa do desenho. Acontece porque aquelas frases ficaram ligadas emocionalmente aos melhores momentos da vida. E as músicas. As músicas. Talvez nenhum desenho moderno tenha entendido tão bem o poder de uma abertura quanto os desenhos antigos. As aberturas eram verdadeiros hinos. Você ouvia poucos segundos e já sabia exatamente qual emoção vinha junto. A abertura de Cavaleiros do Zodíaco parecia uma convocação para a guerra. A de Dragon Ball GT tinha uma melancolia quase impossível de explicar. A de Pokémon fazia qualquer criança acreditar que aventuras incríveis estavam esperando do lado de fora da porta. E até hoje, basta tocar. Só isso. Poucos segundos. E a memória inteira volta como uma avalanche. Você lembra da sala da sua casa? Lembra da televisão de tubo? Lembra do horário do desenho? Lembra das férias escolares? Lembra até de pessoas que talvez nem estejam mais aqui. É por isso que esses desenhos nunca morreram, porque eles não vivem só na televisão, eles vivem na memória afetiva. Talvez os desenhos atuais enfrentem um problema que os antigos não tinham: excesso. Hoje existem centenas de opções. Streaming infinito. Vídeos curtos, conteúdo rápido, tudo muito imediato. Antigamente não. Se você perdesse o episódio, acabou. Então, cada momento parecia importante. Cada abertura era esperada. Cada episódio era especial. Cada personagem virava quase um amigo. E os heróis daquela época tinham algo muito humano. O He-Man ensinava coragem. Os cavaleiros falavam sobre amizade e sacrifício. O Goku mostrava inocência e persistência. Os Thundercats falavam sobre honra. Os X-Men ensinavam sobre preconceito e união mesmo quando a gente ainda era criança demais para entender isso totalmente. Muitos desses desenhos tinham lições escondidas que só adultos conseguem perceber hoje.
E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão forte. A infância enxergava a aventura. O adulto enxerga emoção. E existe outra coisa que fazia aqueles desenhos parecerem gigantes: a imaginação. Nem tudo era explicado. A gente criava teorias, inventava continuações, desenhava os personagens no caderno da escola, brincava no recreio fingindo ser os heróis. O desenho acabava, mas a aventura continuava dentro da cabeça da gente. Hoje, muita coisa já vem pronta. Mas, naquela época, a criatividade completava o resto. E o mais incrível é perceber como esses personagens atravessaram gerações. Muita gente hoje mostra os desenhos antigos para os filhos. E quando isso acontece, algo mágico surge. Porque, durante alguns minutos, adultos deixam de ser adultos. Eles voltam a ter 8 anos. Voltam a sentir aquela felicidade simples que parecia eterna. Talvez seja por isso que tanta gente sente emoção ao ouvir certas músicas antigas de desenho. Não é apenas nostalgia. É saudade de quem nós éramos. Saudade de uma época onde o maior problema do mundo era perder o começo do episódio. Saudade de quando reunir amigos para falar de desenho parecia o acontecimento mais importante da semana. Saudade de um Brasil diferente também. Um Brasil onde crianças brincavam mais na rua. Onde a TV aberta unia milhões de pessoas ao mesmo tempo. Onde os desenhos criavam gerações inteiras de fãs apaixonados. E mesmo que hoje o mundo seja mais rápido, mais moderno, mais tecnológico, existe algo que nunca mudou: a emoção. Porque nenhuma tecnologia supera o poder de uma memória verdadeira. E talvez os desenhos antigos tenham marcado tanto justamente porque eles chegaram numa fase da vida onde tudo era sentido com intensidade máxima. A gente ria mais forte, sonhava mais alto, acreditava mais facilmente. Os heróis pareciam reais, as aventuras pareciam possíveis e o futuro parecia enorme. Talvez seja por isso que ouvir uma abertura antiga ainda arrepia, porque ela não toca apenas uma música. Ela desperta uma versão antiga da gente mesmo. Uma versão mais inocente, mais sonhadora, mais feliz com coisas simples. E no fundo, todo adulto guarda essa criança em algum lugar. Ela aparece quando escuta uma abertura antiga, quando vê um brinquedo velho, quando lembra de um desenho específico, ou quando sente aquele aperto bom no coração ao perceber que o tempo passou rápido demais. Os desenhos dos anos 80 e 90 não eram apenas programas de televisão. Eles eram companhia. E talvez por isso continuem eternos. Porque enquanto existir alguém que ainda sorri ao ouvir uma abertura antiga, esses heróis nunca vão desaparecer. E agora eu quero saber de você. Qual abertura de desenho ainda arrepia quando começa a tocar? Escreve aqui nos comentários, porque seu comentário pode aparecer no próximo vídeo do canal. E se esse vídeo fez você voltar, nem que seja por alguns minutos para a melhor época da vida, deixa o like, se inscreve no canal e venha fazer parte dessa comunidade que ainda acredita no poder das boas lembranças. Porque a infância pode até acabar, mas os desenhos que marcaram o Brasil, esses vivem para sempre.